continuar com uma entrevista aqui com Paulinho Kapler-Weiss e Marco Aurélio. Vamos falar um pouco para a gente sobre um projeto que está ainda num processo embrionário, mas que já começa a tomar um corpo, que é o Observatório Social do Brasil, né? Perfeito. Paulinho, queria que você falasse um pouco sobre começar com você, porque você, na verdade, está sendo o provocador de todas as pessoas que estão se mobilizando para isso, está aglutinando todo esse processo. Queria que você falasse um pouco, resumidamente, que nos levou a... o que é, na verdade, o observatório e o que levou, né, vocês a estarem mobilizando, você está mobilizando as pessoas para estarem participando desse processo. O que nos mobilizou foi o processo que a gente viveu aí de político, né? Sobre fora Dilma, foi do Vem Pra Rua que surgiu, e essa equipe que estava no Vem Pra Rua começou a discutir soluções. A gente entendeu que aquilo não era o máximo, que aquilo não é o principal, e que precisava fazer alguma coisa. E viemos discutindo entre nós, as ideias surgindo, e ficamos aqui na loja mesmo, reunidos, tentando uma solução. A princípio, Marco, a gente queria influenciar politicamente na cidade. Dar conhecimento a vereadores, a políticos, para novas gestões, novas formas de trabalho. Chegou a cogitar-se a possibilidade de criar um outro movimento que não fosse o observatório, Sim, mas de uma outra forma. De uma outra forma. E de uma parte que sempre que teria que ser política. E ao mesmo tempo, nós todos não temos raiz política. E entendemos que o nosso mal é a política. Mas você já falou isso comigo uma vez, mas eu reitero que, na verdade, o observatório, ele, na verdade, está exercendo o papel político, sim, na sua essência. Não esse político formal, né, lá com partido, como é que eu posso dizer, inscrito num partido, disputando uma eleição, mas exercendo o papel político na sua essência, né, Paulinho? Sim. E a gente começou um traz uma ideia, o Delto trouxe uma, o Marco outra. E um dos dias aqui, o Marco do Bob's abriu Marcelo do Bob's abriu um notebook e falava sobre o Observatório Social. E à medida que ele falou que era um movimento apartidário, político, mas apartidário, da sociedade e as normas que tinham para constituir, nós entendemos na mesma hora que era aquele o nosso caminho. E aí viemos estudando, formando contato, e aí começamos a entrar em contato com o Observatório Social Brasileiro, que tem no Brasil apenas 60 cidades que trabalham com o Observatório Social Brasileiro. Existem outros movimentos, existe o Observatório de Gestão Pública, que ele aponta mais o erro e não se envolve na solução. O Observatório Social Brasileiro, ele vai na essência, ele procura saber das licitações, da forma e todo o acompanhamento e, principal, uma mudança de comportamento na sociedade. Ele provoca essa mudança de comportamento. E aí, entramos de corpo e alma, estamos desenvolvendo, formamos uma equipe, eu e o Marco Aurélio somos os coordenadores do grupo, a gente faz a coordenação e tem 4 comissões feitas. Eu queria que o Marco falasse um pouco mais dessa organização, porque ele é o nosso mestre organizador. Eu sou só um ajudante do Marco. Marco, eu queria que você falasse um pouco, Paulinho já deu o pontapé inicial dele, e assim, você divide com ele esse mesmo desejo de estar querendo buscar uma política mais transparente, o que na verdade é o desejo de nós brasileiros. Eu queria que você falasse um pouco do seu olhar, da sua participação em relação ao observatório. A questão é o seguinte, às vezes a gente fala assim, nós não somos políticos, não sei o quê, mas assim, o ser humano é um ser político por natureza. Então, assim, e o que nós estamos em busca é de uma política pública que seja adequada aos nossos anseios, às nossas vontades. O Estado existe em função disso. E nessa busca dessa política pública, hoje nós temos vários órgãos trabalhando no Brasil. Um deles, inclusive, que eu acompanho de perto o trabalho deles, que é o SEBRAE. Ele vem muito forte em cima dessa questão da política pública, no sentido da transparência, da moralidade, da economicidade,
de um processo mais de celeridade para que você possa fazer as coisas com menos, não sei se é burocracia ou burocracia, enfim, fazer com que o Estado brasileiro possa ser um Estado mais moderno e compatível com tudo que a gente vê aí no mundo afora. O Sebrae sempre esteve muito à frente em relação a essa questão de coisas que a gente está falando hoje, né? Ele já vem pensando isso há muito tempo. Eu costumo até dizer o seguinte, o Sebrae e várias instituições, assim, existem dois mundos, que é o mundo ideal e o mundo real. Assim. Então, quando fala, por exemplo, hoje nós temos uma lei nacional, que é a Lei Complementar 147, que fala de todo o processo de instalação de uma empresa no Brasil, com simplicidade, umas coisas assim, um negócio assim, é uma lei que é o mundo ideal. Tá? E nós vivemos num mundo real. Nem sempre esse mundo real e esse mundo ideal, eles estão próximos. Com dimensões diferentes. Com dimensões diferentes. Mas a gente precisa conhecer esse mundo ideal e precisa trabalhar o mundo real para a gente poder chegar nele o mais próximo possível. Para isso que a gente precisa realmente trabalhar. E essa questão das políticas públicas, eu acredito que todo esse trabalho, por exemplo, que o Observatório se propõe a estruturar e a treinar e capacitar até as pessoas locais para poderem estar realizando, é um processo de transformação a longo prazo, onde você tem essa coisa do mundo ideal e o mundo real que a gente vive, para que ao longo de anos, décadas, assim, realmente possa promover isso que o Paulinho falou, que é da transformação da sociedade, e de forma tal que a gente possa ter políticos mais compatíveis com as nossas necessidades. Existe uma questão que diz, e eu acredito que isso seja verdadeiro, quando fala que as câmaras legislativas, a Assembleia do Estado, assim, é a representatividade da sociedade. E assim, então não adianta a gente querer mudar o político, a gente precisa mudar a sociedade como um todo, precisa mudar o comportamento como um todo. Estamos aí prestes a ter uma eleição municipal e infelizmente a gente ainda vê muita coisa daquela eleição que é ganha na base do poder econômico, na base da negociação, na base de coisa assim. E muitas vezes aquele bom candidato acaba sendo preterido em função de um que tem um poder econômico mais avantajado, em que pese assim, o Estado e as legislações está procurando minimizar esses efeitos, a gente sabe que na prática isso ainda acontece. Para que as pessoas possam entender, Marco, o observatório ele tem, na verdade, qual são as áreas de atuação. Queria que você falasse um pouco, assim, até porque, e aí pegando um pouco dessa sua fala anterior, nesse processo talvez de amadurecimento, né, de entender. Eu fico percebendo um pouco na fala do Paulinho, um pouco eu li, né, o processo de formação lá, e assim, a gente precisa realmente mudar muito o nosso olhar em relação a isso, assim. Ali é o que é o ideal para ser feito, né? Mas ainda precisa, assim, vocês precisam entender que esse processo de formação, o Paulinho estava falando para mim hoje de uma dificuldade que possivelmente possa acontecer, que a gente vai falar isso mais para frente, que é essa questão da captação de recursos, e a sociedade entender. Então são 3 processos. Primeiro é o processo de formação do observatório. Segundo, é o próprio político que vai ser ali, está sendo fiscalizado e está sendo observado. O nome já diz, observatório. E a própria sociedade entender como é que é isso e para que serve, na verdade, o observatório. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Nesse exato momento, nós estamos, como se diz assim, você para subir a escada, você precisa subir degrau por degrau. Então nós estamos no primeiro passo, no primeiro degrau, que é o que nós vamos falar daqui a pouco, que é a questão da sustentabilidade. O que a gente pode de antemão dizer é o seguinte, o observatório, conforme o Paulinho falou, ele trabalha lá na raiz, na questão do todo o processo assim, com início, meio e fim. Então ele pega lá o processo licitatório, desde a fase da emissão de edital, a fase de contratação, a fase de pregão ou de que forma isso vai ser que vai acontecer, a entrega do produto, o pagamento, ou seja, ele entra em todas as etapas procurando avaliar e verificar como que está acontecendo. Porque não adianta fazer uma coisa e não fazer outra. O pessoal de Teresópolis aqui mesmo deu um exemplo lá, eles montaram
tipo um disco de denúncia, onde aquele que achar que tem alguma coisa irregular, ele liga lá para o observatório, eles vão verificar. E há pouco tempo eles estavam lá tendo uma entrega de pneus, os pneus não estavam adequados à realidade daquilo que foi entregue, foi feita uma denúncia, eles foram lá e pegaram. Então, assim, então não adianta você simplesmente ficar numa ponta, você tem que pegar todo o processo. E só fazendo um parênteses rapidinho, é interessante falar que hoje em algumas licitações, quando vai receber o produto, né, lá em Teresópolis, eles já ligam para o observatório para que as pessoas possam ir lá receber. Exatamente. Ele deu o caso do pneu, mas em várias outras circunstâncias ele já... Né? Então, todo esse processo passa por assim, a sociedade ela precisa perceber o seguinte, o observatório vem para gerar um ganho, gerar um resultado positivo para a sociedade como um todo. Lógico que é evidente que nesse primeiro momento, isso que você falou aí do interesse político, assim, eu diria o seguinte, o bom político, um bom prefeito, um bom vereador, um bom coisa assim, ele vai apoiar, ele não tem porquê... Não há motivos para não. Não há motivo para não, tendo em vista que o processo tem todo um objetivo com relação à lisura, com relação à transparência. Lógico, evidente, isso se exige muito por parte de quem estiver à frente do observatório. Uma postura de equilíbrio, uma postura harmônica, assim, sem partir para qualquer tipo de afronta, de questionamento, não é isso. Ou de querer também, que é um grande problema que a gente encontra às vezes na sociedade, que a gente não consegue penetrar, são as pessoas que têm cunho político, né? Então elas pegam um erro e fazem daquele erro um estardalhaço que às vezes ele não viu a origem. Aqui a gente costuma dizer, joga gasolina no fogo. A responsabilidade do observatório, quanto a isso, a gente já foi orientado, nós temos que ter até sigilo de informação. Você não pode nunca fazer uma denúncia que você não vá a todos os trâmites para poder ver o porquê. Quando se chega a uma denúncia, a intenção é sempre de correção. A intenção é de correção. Quando não se há correção, vai-se a denúncia, mas ela já vai gabaritada e sem a história política, que é muito interessante. Quem vai estar vendo não é o vereador, não é o prefeito, não é nada. Nós vamos ter um comportamento de facilitador desse prefeito. Inclusive, um pré-requisito que é posto pelo observatório é que os membros que participem da direção eles não podem ser filiados a partido, tampouco fazer parte da administração pública municipal em qualquer nível. Que é um pré-requisito assim, para que possa ter realmente assim, toda essa transparência, toda essa abertura, e sem nenhum cunho de tá querendo ajudar aparecer para lá na frente ser candidato a alguma coisa. E não vai isso. Porque fica num organismo, por exemplo, aqui são 2 coordenadores e tem 4 comissões. Quer dizer, quando esse resultado aparecer, e ele vai aparecer... Tem um mandato limitado também, né? Também limitado. Nesse exato momento, assim, essa comissão que está constituída é o que nós chamamos da comissão organizadora. Essa comissão organizadora, ela deve ter um tempo de vida, esperamos nós, muito curto. Então, assim, que é o tempo até o observatório realmente se formalizar. Então não significa dizer que lá na frente o presidente do observatório vai ser o Paulinho, ou vai ser eu, ou as comissões vão ser essa ou aquela, assim. Que as pessoas também podem migrar, né, Marco? As pessoas podem migrar, o cara pode mudar de cidade ou mudar de opção, ele pode até participar de governos, achar que ele pode estar mais útil dentro de um governo ou outro, isso é possível, desde que ele se desligue dessa organização. Com certeza tem muita gente aí fora que pode contribuir com esse movimento. Inclusive funcionários de prefeitura. Nesse exato momento, nós estamos inclusive assim, porque quando a coisa começa, você começa meio que na vontade, sem saber exatamente o... Vai pela vontade mesmo. Pela vontade. E agora é que nós estamos vendo assim, os passo a passo, assim. Então, o ideal do observatório social é que ele seja iniciado pela sociedade organizada. Os Rotary lá, a maçonaria, OAB, Sindicato do Comércio, CDL. Tem que ter esse respaldo para que a o ideal é isso. Possa se constituir. Nós começamos com pessoas físicas. Eu, apesar de ser representante do Rotary, ser membro do Rotary, melhor dizendo, hoje eu não estou no observatório como membro do Rotary, eu estou como Marco Aurélio. Eu também. Paulinha do CDL da mesma forma. O Alceir da Firjan da mesma forma. Então hoje nós já estamos naquela fase, tipo assim, vamos para dentro da instituição e vamos
anunciar o observatório e vamos ver, assim, pode não ser o Marco, pode ser o Pedro, o Simão, o Joaquim, coisa assim, mas alguém do Rotary vai precisar fazer parte da organização, alguém do CDL, alguém do Secomércio, ou seja, para que a gente possa ter essa representatividade. Vamos entrar nessa... Um ganchinho sobre a licitação, que é uma coisa muito importante para as pessoas que estão nos ouvindo, que vão nos ver, o pequeno e microempresário, que hoje tem uma dificuldade enorme de participar de licitações públicas. Às vezes não é nem por falta ou capacidade técnica, não, é por medo, por insegurança. Isso é uma coisa que eles têm lá 8 anos de experiência e eles foram detectando isso e passando essa informação. Olha, depois que nós fizemos essa reforma toda, hoje a gente tem condição de acompanhar a licitação até o final e saber qual é o dinheiro, como que ele vai sair, o tempo e a hora para ele. Isso dá uma segurança para o pequeno enorme. E quando se compra de pequeno, se compra 20%, 30% mais barato. E quem está ganhando isso? A sociedade. O que você está querendo dizer, na verdade, é o seguinte: o poder público ele sempre criou dificuldade, principalmente no pagamento, né, das empresas, das pequenas empresas. Eu não diria dificuldade por má fé. Eu diria dificuldade por má gestão mesmo, sim, entendeu? Por descontrole e tal. Agora, quando você tem uma entidade que já está próxima e está acompanhando, isso dificilmente foge. Esse aspecto, por exemplo, é nós estamos falando há pouco aqui da lei que existe no Brasil, é um dos pontos que o SEBRAE trabalha fortemente. Há pouco tempo teve, inclusive, uma campanha, o Compre do Pequeno. Compre do Pequeno. Assim, justamente com o objetivo é exatamente esse. Então, vejo que são coisas assim, muito alinhadas. 3 Dias hoje já tem uma política muito legal com relação a essa questão do Compre do Pequeno. Entretanto, são coisas que podem evoluir, podem melhorar, para que a gente possa cada vez mais sedimentar essas ideias de forma tal que isso não seja uma questão assim, de um governo específico, assim, que isso possa ser um papel de gestão pública. Quer dizer, a gestão pública é feita dessa forma. Então vamos falar um pouco agora como é que anda o processo de formação, em que pé que está o observatório aqui em Três Rios. Tem essa comissão já formada, já existem pessoas, já estão buscando, já estão fazendo reuniões com entidades. Sim. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre esse processo agora e falar um pouco dessa questão da sustentabilidade, assim, como é que se mantém, porque assim, como é que faz com que isso aconteça. Precisa organizar, precisa de funcionários. Queria que vocês falassem um pouco sobre essa manutenção do observatório e como que isso se dá. Daqui a pouco eu vou passar para o Paulinho para ele falar, mas antes de mais nada é importante a gente colocar o seguinte: o Observatório Social do Brasil entrega tudo pronto para a gente, mastigado para engolir. Eles falam, e é verdade, que é um sistema de franquia. Então, assim, é uma franquia. Realmente é uma franquia onde eles entregam tudo pronto. Então, passo a passo, como é que dentro disso aí, eles, conforme o Paulinho falou, já são várias cidades no Brasil que implementaram, então eles já têm uma tabela seguinte: municípios de até 100 mil habitantes, eles passam uma estimativa de R$8.000 por mês. Esses R$8.000 seria para quê? Que seria, você falou mais ou menos dentro dessa realidade aqui de Três Rios. Da nossa realidade. Dentro da nossa realidade. Para que esses R$8.000? O aluguel de uma sala, telefone, luz, despesas de manutenção, funcionários. Então vai precisar de um indivíduo que não pode ser um funcionário qualquer, tem que ser um cara assim, no nível de 3º grau, formado preferencialmente em direito. De repente nós tivemos, inclusive outro dia, conversando com o pessoal do CEDERJ aqui em Três Rios, na área de administração pública. Esse profissional ele é treinado pelo Observatório para que ele possa assim, desempenhar bem os papéis dele. Então esse cara tem que ir na prefeitura, ele tem que estar sabendo assim, os editais, as licitações que vão estar acontecendo, que dia, que hora. Ele tem que ser uma espécie de um gerente dentro do observatório. Não se contrata um cara desse com qualquer R$10. Assim, é um profissional, que precisa um nível de qualificação legal. Lógico que, evidentemente, vai precisar ter uma remuneração legal. Então, esses R$8.000 é o que eles sinalizaram para a gente. E é dentro desses R$8.000 que nós estamos trabalhando. Nós estamos agora fazendo contato, como você falou aí, fizemos contato com o CEDERJ, fizemos contato com a Rural, fizemos com o Rotary, fizemos com o CDL.
a gente está tentando chamar agora as outras entidades. Já são essas instituições que vão dar o aval para a formação. Nós temos que ter um termo compromisso, né, Marco? Isso. Eles nos impõem a franquia que o Marco, desde o início, me sinalizou, olha, Paulo, isso é uma franquia. É realmente uma franquia de gestão pública social. O custo dessa franquia para nós aqui, que nós vamos também participar do Ratatá, é R$150 para poder receber todo esse material, toda essa informação e todo esse treinamento. E as pessoas que o Marco falou, esse cara, e são mais 2 funcionárias, são mais duas pessoas, é muito enxuto, porque não vai se trabalhar com um negócio que fala de gestão pública e tal, com 10, 20, 30, 40 funcionários, né? É uma coisa muito enxuta, muito técnica, e baseado num voluntariado muito grande. Aí a coisa... Entram as instituições. Com as instituições, com as pessoas mesmo, entendeu? Olha, hoje em dia um cara me falou num camarada aqui, que nós vamos chamar para a nossa coisa, é uma pessoa da cidade que está aposentado, foi secretário de fazenda no município perto da gente, e a gente vai à caça desse tipo de pessoas, que são pessoas que têm uma qualidade intelectual muito grande, um conhecimento monstruoso e que, poxa, podem estar contribuindo com isso e como voluntariado ou até mesmo trabalhando. A dificuldade que a gente vai ter nesse primeiro momento é de sensibilizar tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica. Porque, na verdade, as pessoas... você está falando da questão do serviço, mas as pessoas podem contribuir financeiramente, não é isso, Paulinho? Nós precisamos dessa contribuição, só que essa contribuição não pode ser da forma... hoje eu dou, amanhã eu não dou. Não, o cara tem que ter um compromisso de no mínimo um ano. Olha, eu vou dar R$10 por mês durante um ano. Quais são os valores, Paulinho? Nós estamos ainda em fase de elaboração, mas começamos com 10 para a pessoa física, 10 a 50. De 10 a 50 para a pessoa física. Não podemos também, né, Marco, estender a 100, mais de 100. Nós não podemos fazer que já vem do regulamento. Já vem do regulamento. E aí eu questionei a gerente lá, falei, poxa, mas aí eu coto o cara que quer dar 10 mil. Aí ela pegou e falou assim, amanhã ele vai te cobrar esses 10 mil. E é assim que começa na política, não é? É assim que a Lava Jato está mostrando. É assim que a Lava Jato está mostrando para nós. Então, eu cada vez que vou ouvindo e vou aprendendo, estou aprendendo muito, eu vou me encantando cada vez mais. Porque, na verdade, são valores que, assim, que não comprometem, ninguém, na verdade. Não compromete a entidade. Se ele assumir que vai dar R$10 por mês, aquele valor, ele não é um valor também que ele possa chegar amanhã e querer cobrar uma outra... Esses valores que nós estamos passando aqui, por hora, ainda são valores que podem mudar. Mas o interessante que a população deve entender é justamente isso. Gente, o negócio é muito bom. Se a sociedade abrigar isso com vontade, nós vamos tirar um monte de coisa de cima da gente. Uma coisa que me deixou ficar mais correr atrás, eu vi uma entrevista, Marco, do prefeito de Maringá. O prefeito de Maringá. Que é uma cidade onde tem um observatório. Onde tem um observatório. Que foi a primeira. O cara assim maravilhado, e ele foi muito claro, falando, gente, um prefeito não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, em tudo que ele pode fazer. Uma prefeitura é uma coisa muito complexa, muito grande. Então ele sentiu no observatório uma coisa que ele tem segurança da informação, porque ela não parte de político, ela parte da sociedade, de gente que está sentindo na pele as coisas. Isso eu achei melhor da história. Para que os nossos telespectadores possam ter uma ideia de efetividade de resultado disso, nós estamos falando em R$8 mil mês, seria R$96 mil ano. Tá? Um dos indicadores que o Observatório Social propõe aos observatórios locais é você estar medindo quanto que você está economizando em termos de gasto do poder público. Vou dar o exemplo de Teresópolis, que estiveram aqui há pouco tempo fazendo uma palestra e apresentação. Teresópolis não tem 2 anos o observatório de lá. Ele já tem medido mais de 4 milhões de ganho ao longo... 6 milhões. 6 milhões. Então, para quem gasta 96... 4 milhões que eu estou fazendo assim, 4 milhões ano, 96, porque 6 milhões acho que dá 18 meses, 20 meses, negócio assim. Isso. Então, se você for colocar, dá em torno de 4 milhões ano o ganho, para R$96 mil de gasto.
Então a proporção é mais ou menos isso aí. Quer dizer, você gasta 100 mil e economiza 4 milhões, vale a pena? Em termos de perspectiva, assim, ainda nesse processo de formação, qual é a ideia de vocês em relação à questão do processo de formação? Já para o próximo mandato, com o próximo prefeito, é possível que o observatório já esteja sendo... Dentro dos cronogramas, né? Dos prazos que nós temos. Eles encaminham tudo isso, inclusive o passo a passo. Nós estamos nesse momento no primeiro degrau da escada, que é essa busca da sustentabilidade. E o plano de ação dele é o seguinte: não dê o segundo passo enquanto o primeiro não estiver estabilizado. Paulinho, inclusive, ficou meio... Mas será que precisa? Não sei o quê, assim. E aí eu vou pedir a primeira coisa que ele me ajudou. O que o pessoal do observatório falou? Foi muito interessante. Eu na minha ânsia, né? E por isso eu chamei o Marco, que é um amigo de longa data. E eu acho que a nossa relação aqui é muito aberta entre eu e ele. E eu ando a 120 e ele sabe andar a 120, mas de vez em quando ele me puxa para 80 e coloca. Fica ali, seria o carro da autoescola, que você tem um freio do lado também, mano? A gente se complementa. Então eu falei, vamos, Marco, que vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos chamar para o Paulinho. Vamos na sustentabilidade, vamos olhar. Aí eu já liguei para a dona, falou, não, o senhor está certo, é por ali que tem. Aí eu na minha ânsia falei assim, mas e se eu não conseguir? E se 3 Rios não fizeram as pessoas, os ouvintes e todos vocês a entender que isso é importante? Sabe o que ela disse para a gente? Seu Paulo, sua cidade não está preparada. Sua cidade não está politizada ao ponto de entender uma reforma dessa. E aí tocou no meu brio de triense. Eu acho que nós temos muita gente inteligente, muita gente pensante. Nós só precisamos que as pessoas comunguem comigo, com o Marco, com todo mundo. Em resumo, o que ela falou foi o seguinte: se vocês não conseguirem 8 mil reais agora por mês, esquece a ideia temporariamente, volta nela lá na sociedade amadurecer. E como é que está sendo vocês estão mais a campo, né? Como é que está sendo essa aceitação das pessoas em relação ao observatório? Assim? Já que é isso que você está falando, assim, as pessoas elas estão sensíveis, e aí até por uma questão... A ideia é sempre muito bem. Eu ainda não conversei com ninguém que fala assim, nossa, cara, que absurdo, não sei o quê. Não. Agora, na hora que fala assim, vamos colocar a mão no bolso, aí é que nós vamos ver realmente se a coisa vai ter condições de prosseguir ou não. A gente acredita que sim. A gente acredita. Mas a gente precisa esperar um bocadinho para ver isso realmente assim, se sustentabilizar, sedimentar. Esse seria o terceiro passo, né? Dentro do processo. Não, a gente conseguir na sustentabilidade, comprovar essa sustentabilidade, a coisa já pode caminhar. A gente pode cair para campo mesmo. Aí a gente vai para campo. Aí nós vamos partir para o lado do voluntariado, nós vamos ter que fazer uma seleção de todas as pessoas, nós vamos ter que conhecer as pessoas. Voltando à pergunta que você fez, o que eles propõem para a gente de cronograma seriam 3 meses da agora até a gente estar com o observatório concluído. Então a gente precisa aí, no mais tardar, dentro de uns 15, 20 dias, ter essa resposta da sustentabilidade pronta, definida, para a gente poder caminhar nos outros passos. Que nos daria até janeiro, né? Setembro, outubro, novembro, em dezembro. Então a nossa ideia hoje seria que a partir de janeiro de 2017 nós tivéssemos o observatório. Já com uma sede, uma certa estrutura, e pronto para funcionar, né? Isso é um sonho. Isso não tem nada a ver com questão de mudança de governo. Não, é uma coisa independente. Por coincidência está acontecendo nesse momento. Que na verdade é o seguinte, quando o Paulinho fala da questão desse prefeito de Maringá, que ele se sente, está feliz ali, né, porque a coisa está acontecendo, eu acho que tem uma questão seguinte, ele percebeu o quanto isso favorece, né, no sentido de gestão mesmo. Sim. Porque o que às vezes a gente, não abrindo, né, o leque no sentido, nem mudando o foco, mas uma coisa muito mais, no que eu vou dizer, muito mais voltada para a questão política macro mesmo, que o que a gente às vezes percebe numa administração pública é que esses gestores, eles estão às vezes, como é que eu posso dizer, amarrados com determinadas questões, que o próprio observatório vai dar respaldo para que a coisa aconteça de uma forma mais correta. Que na verdade é isso, é uma questão de inteligência nesse sentido, né? Que aí vai fazer com que
não é que vai deixar de fazer, que as suas coligações partidárias, na sua forma, vai acontecer, vão acontecer, é outra questão. Mas ele vai estar muito mais respaldado por conta dessa fiscalização e Uma questão que acho que é importante a gente estar colocando aqui, que o pessoal do Observatório Social Brasileiro fez vários registros para a gente nesse período, inclusive na palestra de sensibilização aqui com o pessoal de Teresópolis. Muitas vezes a gente acha que a questão é procurar corrupção. E não é, o caminho não é esse. Não. Então, assim, então a afirmação deles é o seguinte: o que se tem de perda em função de problemas de gestão, má gestão, muito maior do que o problema de corrupção. Inclusive trouxe aqui exemplo lá de Maringá, quando eles começaram, assim, tinha estoque de copo descartável para 84 anos. Papel de cera para 50 anos. Um controle de estoque feito à moda lápis, lápis. Assim, que o cara anotava, podendo apagar e fazer. Então você vê que são realmente coisas assim, totalmente incompatíveis com o modelo atual. E a gente precisa realmente, assim, nós temos uma longa caminhada. Eu conversava com um amigo, e inclusive a gente estava numa roda, hoje por acaso eu tenho tido muito contato com o pessoal do Sebrae e tudo, então eu tenho dito para ele o seguinte: tinha que ter uma lei brasileira, uma coisa assim, o cara para exercer um cargo público, seja ele de vereador, prefeito, assim, ele teria que passar por um curso de formação, do mesmo jeito que o contador precisa ser registrado lá no Conselho Regional de Contabilidade, o advogado no OAB, médico no CREMERG, assim, tinha que ter uma formação mínima. Assim, o cara entra para ser vereador, ele não sabe nem qual é o papel do vereador. Assim, isso são coisas que o modelo que nós temos atual alimenta esse tipo de situação, e a nossa expectativa, a nossa esperança, que através de ações do Observatório a longo prazo, nós tenhamos condições de reverter um pouco esse papel e de fazer com que tenhamos realmente uma sociedade mais harmônica nesse sentido. Pegando um pouco da sua fala, assim, não oficialmente, a gente estava conversando aqui hoje, o Estado já começa a decretar sua falência. De quem essa... Na verdade é notório, né? A gente acabando as Paralimpíadas, isso aí já vai ser... E de quem é essa responsabilidade? Eu te garanto, vai na conta de quem? Na conta do povo que vai ser, né? E eu te garanto que se o Estado do Rio, se tivesse uma organização como essa para o Estado do Rio, ia mostrar para os políticos. O político tem uma dificuldade muito grande porque ele vive para fazer a política. E nem sempre o que é interessante para o político é interessante para a sociedade. Aliás, nem sempre não, eu acho que nunca. Nunca é interessante. Na sua maioria. Na grande maioria. O político às vezes gasta dinheiro em determinadas coisas que não tem a menor importância para o cidadão. Eu entendo que os observatórios, no futuro, o Marco acha que nós não vamos nunca precisar mais. Eu acho que o observatório vai suplantar as câmaras de vereadores. Se elas não melhorarem a qualidade das pessoas, o conhecimento técnico e a desenvoltura desses vereadores, elas vão ser suplantadas por observatórios. O Observatório Social da cidade de Três Rios, quando estiver funcionando, de 4 em 4 meses vai prestar conta e vai chamar o vereador, um por um, a fazer a mesma coisa. Nós vamos fazer um custo-benefício. Quanto o sujeito ganha por mês? Tanto. O que ele fez em 4 meses? Quais foram as ações que ele teve? Qual foi o nível de retorno que ele dá para essa população? Nós não vamos fazer o julgamento do vereador. Nós vamos apresentar para a sociedade como nós trabalhamos e como eles trabalham. E o povo vai começar a julgar. Eu acredito que aí, Marco, vai melhorar o nível muito mais. Porque o cara não vai conseguir subir numa praça pública e dizer: o que você fez? Eu fiz 50 menção honrosa. Eu fiz só nome de placa de rua. Eu não participei de nada. O que eu tenho comentado com o Paulinho dentro desse gancho que ele falou aí, nesse ponto para ser a minha expectativa, e é um ponto que eu seguramente não verei, ele também não, talvez nenhum de nós aqui veremos isso. Mas a partir do momento que você tiver um observatório atuando
no sentido de que você tem uma mudança de comportamento dentro dessa sociedade e que a gente venha a ter vereadores e de qualidade melhor. Vai chegar um dia que o Talvez observatório não precisa existir. Porque de fato, o que ele está se cumpriu a falando, e o que está se falando aqui é o seguinte, é o observatório fazer aquilo que deveria o vereador estar fazendo. Então, assim, o que o observatório está vendo é preencher um espaço daquilo que a Câmara Municipal deveria estar fazendo, que é o seu papel de fiscalizar. Como isso não vem sendo feito? Ora por uma questão de competência, no sentido de conhecimento, no sentido de iniciativa, ora por algum interesse político pessoal, partidário, ora, enfim, não nos cabe aqui ficar julgar esse tipo de coisa. Mas certo é que as câmaras municipais, via de regra, lógico que toda regra tem exceção, elas não cumprem com esse papel de forma adequada. E nesse sentido a gente acredita que, quem sabe, no futuro a gente pode dizer assim, o observatório não precisa existir mais não. Isso significa dizer que a Câmara Municipal vai estar fazendo papel, vai estar agindo dessa mesma forma. A sociedade já mudou também nos comportamentos. Então, se a gente tem o papel de ser um agente transformador, esse vai ser o dito. Quem sabe daqui uns 50 anos, sei lá. Eu não sei, assim, eu estava até comentando que eu li uma matéria que a gente tem na Suécia, que é um dos países que tem menor índice de corrupção, mas existe um órgão que fiscaliza a corrupção. A corrupção ela acontece de um percentual muito menor do que no Brasil, e parece que nos últimos... o último caso de corrupção tem 30 anos atrás, mas o órgão continua trabalhando por conta disso. Você tem um órgão internacional hoje que equivale à ONU nos Estados Unidos, que é o OECB, na Europa. Então, assim, o que a OECB faz nada mais é do que esse papel do observatório a nível macro, nível mundial. A gente vai sempre conversando, dona Roni, lá do observatório, e eu sou muito empolgado, eu virei para você, dona Roni, pelo amor de Deus, até que enfim nós vamos ter uma ferramenta para caçar corrupto. Ela deu uma risada muito grande, falou, seu Paulo, eu estou vendo que o senhor ainda está muito cru. Não entendeu ainda. E o senhor ainda não entendeu. Corrupto não se caça. Corrupto vai existir sempre. Sim. O que se faz é gestão e controle. Quando você mantém gestão e controle, o corrupto não tem lugar. Não tem brecha. Porque o corrupto só existe quando ele existe no sistema uma falha para ele agir. Se não houver falha, né, Marco? Não existe o corrupto. Olha que coisa boa. Então, mais uma coisa que eu aprendi e que eu tento passar para alguns amigos. Então agora vamos prender fulano, nós vamos marcar fulano. Não vamos fazer nada disso. Nós vamos apenas fazer o que é certo, tentar colocar as coisas no lugar certo e fazer a coisa funcionar o mais transparente possível. Marco, queria que você deixasse as suas falas finais aí para a gente encerrar a nossa entrevista. As nossas considerações finais, especificamente para esse público que está nos assistindo, e dizer a todos vocês que o que nos move nesse momento é um desejo muito grande de nós termos uma Três cada vez melhor, uma Três socialmente justa. Isso que nós estamos desejando não é uma realidade só para Três, é uma realidade para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro, mas o nosso foco de ação é Três. Então, assim, esperamos que você, de alguma forma, possa contribuir, ou de forma financeira, ou de forma voluntária, ou disseminando essa ideia entre as pessoas do seu círculo de relacionamento. E a gente acredita muito que o Observatório Social de Três em breve vai estar aqui conosco e sendo uma grande ferramenta de auxílio numa gestão pública eficiente. Paulinho. Eu também comungo com o Marco e peço de novo às pessoas e peço a toda a sociedade organizada, principalmente a sociedade organizada, o meio empresarial, nós temos que aprender uma coisa muito séria. O que move o Paulinho aqui, o que move o Marco, o que move todos nós, os caras já de cabelo branco, todos nós, com filhos criados, com situação feita, o que nos leva aqui? Nós estamos tentando devolver à cidade tudo que nós conseguimos aqui. Todos nós empresários aqui, eu não sou empresário, eu sou um comerciante. Todos nós vivemos, eu então vivi dessa cidade 42 anos com a minha loja. Está na hora da gente fazer alguma coisa, mas eu preciso que você
compreenda, entenda e se informe. Observatório Social Brasileiro, a gente está colocando na mídia, não vem para a rua, em todos os lugares. Uma coisa que eu venho achando, o Marco vem me ajudando muito nesse sentido. Eu acho que às vezes as redes sociais, elas estão ali a fim de mais malhar do que entender uma coisa diferente. Eu fico muito angustiado depois de ver, porque até há 2, 3 meses atrás, eu também estava na rede social malhando. Mas hoje eu já entendi que existe um órgão que a gente precisa entender, compreender, participar, como o Marco disse, de uma forma ou de outra. Você não pode com dinheiro, você pode como voluntário, você pode de um monte de gente. Agora, a classe empresarial dessa cidade, prestem atenção, ou fazemos isso, ou nós vamos ficar chorando nos botequins, nas casas e não vamos a lugar nenhum. É interessante a sua fala, queria agradecer a oportunidade, né? A TV ela está sempre aberta, até pela questão da proximidade do programa que a gente tem tido. A TV ela está aberta assim que vocês estiverem com um processo mais formalizado, para que a gente possa aí talvez já estar divulgando os endereços, o site, número de conta, os projetos, as coisas da forma que tem que acontecer. Eu e o Marco queremos agradecer muito a vocês, porque a gente sabe que esse veículo de comunicação, da importância, né, Marco, das pessoas estar dentro de casa, nos ouvindo e entendendo, entendeu? Não basta também uma coisa que fica, o Paulinho, o Marco, o Alceí, o Léo, o Márcio, o Marco, são todas pessoas que, poxa... Quem está incomodado de alguma forma, que se levante, que faça o seu papel de cidadão. Ajudem, porque não vai depender só da gente, não vai depender da gente. Está dependendo da gente, nós estamos fazendo. Agora vai depender da sociedade comprar essa ideia, né, Marco? Exatamente. Ela precisa comprar essa ideia e não permitir que essa ideia não vá para frente. Porque a vida, amanhã eu posso atropelado ali, não está aqui, isso pode acontecer por um motivo ou outro, eu viajar, sair da cidade, ir para o outro lado, ou ter outra obrigação, e isso não acontecer. Não pode ficar no nome das pessoas. Isso é um movimento que é tão bem engendrado, tão bem articulado, que não depende de mim nem do Marco só. Isso é que me deixa mais satisfeito e mais alegre, que eu vejo que aí sim a coisa vai funcionar. Ok. Bom, gostaria de agradecer você que acompanhou a gente até agora e assista a nossa programação e até a próxima entrevista. Obrigado.